Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui no canal do Pastor Abimael Prudente Júnior. Muito obrigado pela sua audiência, por você, internauta, que com alegria vem aqui neste canal. Passa um tempo comigo aqui assistindo. Seja Deus glorificado pela sua casa, pela sua família, por tudo que Deus tem feito e ainda continuará fazendo. Amigos, irmãos, companheiros de YouTube, de canal aqui, todos inscritos, receba aí o meu abraço, tá bom? Muito obrigado. Você que está pela primeira vez no meu canal, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal. Não só assista, tá? Em nome de Jesus eu te peço com muito carinho. Pastor Abimael, eu tenho uma alegria de poder fazer aqui, pedindo ajuda ao querido Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, né? Eu venho pedindo que ele possa falar, que ele possa nos ensinar. Então você que está pela primeira vez, ainda não é inscrito, em nome de Jesus, se inscreva aqui, deixa um like para o YouTube entender que este vídeo é um vídeo de proveito, é um vídeo que você está sendo edificado e está sendo útil para você, tá bom? Gente, acione o sino e receba as nossas notificações. Está vendo aqui embaixo? Aqui embaixo, se inscreva em nome de Jesus. Não só assista, se inscreve e deixa seu like. O tema que eu quero tratar aqui hoje com vocês é um tema que alguns amigos inscritos pediram para mim no particular. Pastor, deixa lá um comentário, um assunto que a gente venha entender melhor acerca do mal. E o tema que eu vou falar é: será que Deus realmente criou o mal? Deus realmente criou o mal? É isso que a Bíblia diz? Por que a gente vai trabalhar esse assunto? Porque nós temos aí uma questão polêmica, não só no meio dos cristãos, mas como também no meio de muitas outras pessoas que aderem à fé em Deus, né? E eles acreditam, por causa da soberania de Deus, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que criou todas as coisas, que Deus realmente também criou o mal, né? Justamente usando um texto clássico que já eu vou ler com vocês aqui. Fica comigo até o final, deixa um like. Usando um texto clássico como um texto isolado das Escrituras, sem uma exegese, sem uma crítica, sem uma formação temática sistematizada do assunto. Então, usando textos isolados, eles começam a interpretar. E uma das maiores formações de heresias está justamente em interpretar textos isolados. Nenhum texto pode ser interpretado isoladamente. Precisa trabalhar não só a hermenêutica, mas uma exegese, trabalhar toda a questão temática sistematizada do assunto, para que você então tenha uma condição de poder compreender o assunto. Então, o assunto que causa aqui uma incógnita, talvez você diga: pastor, para mim não há nenhuma incógnita, porque eu sei e tenho certeza que Deus criou sim o mal, Deus criou todas as coisas, porque está escrito em Isaías 45, versículo 7, nós vamos ler esse versículo aqui para deixar... E eu quero ler porque esse é um versículo clássico usado isoladamente por muitos cristãos, e eu digo até aqui a questão da teologia calvina, né? Teologia calvinista, eles acreditam muito, ponderam isto sempre, né? Dizendo que Deus é soberano, é criador de todas as coisas e criou o mal. E nós vamos aqui hoje ver se realmente Deus criou o mal, tá bom, gente? É claro que você não é obrigado a crer no que eu estou tentando mostrar aqui, mas a gente vai dar provas, se realmente Deus criou ou não criou o mal, tá bom? Então,
45, versículo 7 do livro do profeta Isaías, a Bíblia diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Então observe que este versículo tem se tornado para muitos um texto clássico para apoiar que Deus é criador do mal. Esta palavra criar aqui, nesse versículo, ela vem do verbo bara, no hebraico, que quer dizer o Deus que cria. Inclusive, não só na visão aqui, eu tenho também algumas bíblias que trabalham essa questão do hebraico, tá? É importante falar, não só significa que Deus cria céu e terra e tudo que existe, humanidade, exército celestial, não só com esse fim do verbo bara em criar céu e terra, como eu disse, mas criar também a justiça, o juízo, a punição pelo pecado da humanidade, pelos erros que a humanidade comete. Então, ele não só é usado, o bara aqui, para apontar essa questão de criar todas as coisas, como também ele pode ser usado, sim, como o juízo de Deus. O Deus que cria juízo, que cria punição. E este texto aqui, dentro do seu contexto, ele fala de um homem por nome Ciro, que foi um rei que Deus levantou. Inclusive o verso 28 do capítulo 44 do profeta Isaías mostra que Deus chama ele de pastor. Esse é o meu pastor, que cumprirá tudo que apraz. Então Deus usa Ciro como uma ferramenta de punição contra as outras nações para trazer um livramento ao povo de Deus, ao povo de Israel. Aqui não fala jamais de um mal original. Aqui jamais fala de um mal moral. Aqui fala de um mal temporal, causado por calamidades, causado por juízo, por punição, porque Deus ele não é só amor, como também é juízo. Deus também é o criador da justiça. Nós não podemos só enxergar esse Deus que as pessoas às vezes querem descrever como um Deus soberano que cria tudo, capaz de confrontar na sua criação a sua própria natureza. Então, Deus não degladeia em sua natureza. Deus, pelo contrário, Deus é um Deus que ele está em harmonia com a sua natureza, em atributos, tanto comunicáveis e incomunicáveis, principalmente quando se trata de soberania, quando se trata de justiça, de amor. Então, esses atributos que formam a natureza de Deus estão em plena harmonia. Então Deus não poderia jamais criar o mal moral, porque que Deus é esse que é bom e cria o pecado, cria a injustiça, cria a iniquidade, cria a prostituição, a lascívia, a mentira, um Deus que cria traição. Já pensou? Um Deus que cria todos esses males, o pecado generalizado, segundo estuda a hamartiologia. Então, Deus não criou o mal no seu sentido aqui, por causa do contexto também. Isso aqui é o contexto, Se você pega, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 45, verso de número 13, verso de número 13, o texto ele é explícito quando diz: eu o despertei a minha justiça, em todos os seus caminhos endireitarei. Então aqui é realmente a justiça de Deus. Ele cria este mal contra os adversários do povo de Deus, do povo de Israel. Deus cria um juízo, e aqui esse juízo é chamado de mal. Com certeza precisa compreender totalmente o contexto, senão você vai completamente se perder. Por exemplo, quando nós olhamos essa questão do mal, existe um filósofo
que ele teve uma teoria, o nome dele é Epicureu de Samos. Esse filósofo, ele falava o quê? Vamos lá. Ele falava, olha, isso era quando ele quis, quando Epicureu de Samos quis mostrar um pouco da teodiceia. O que era a teodiceia? A teodiceia é sempre a teologia da justiça de Deus, né? É o que estuda a justiça de Deus. E com certeza existem muitos que se degladeiam, né, tentando trazer uma resposta definitiva para esta visão da teodiceia, a justiça de Deus, né? Inclusive quando esse filósofo Epicureu de Samos veio falar um pouco sobre a justiça de Deus no contexto do mal, ele chegou a dizer, se Deus pode abolir o mal e não faz, ele é mal, ele é tão mal quanto o mal. Então, se Deus pode abolir o mal e ele não abole, ele não faz, ele é tão mal quanto o mal, já que ele pode e não faz. Se Deus quer abolir e não pode abolir, ele é impotente. Que Deus poderoso é esse? Que Deus poderoso é esse? Que ele pode, né? Ele quer abolir, melhor, ele quer abolir e não pode. Então, já dissera Epicureu de Samos, né? Isso aí no século IV depois de Cristo, ele falou acerca da teoria da teodiceia, que ele tentou explicar essa questão, dizendo, olha, se Deus quer abolir e não pode, né? Então ele é impotente. Que Deus poderoso é este? Como ele disse também, se ele não quer e também ele não pode, é tão impotente quanto o mal, tá? Então nós vemos, primeiro ponto, isso aqui é muito importante você pegar aí, tá? Se Deus pode abolir o mal e não faz, ele é mal. Então Deus pode fazer e não faz. Então esse Deus é mal. Que Deus é esse? Se Deus quer abolir e não pode, Deus é totalmente impotente. E pela terceira ele diz, se ele quer e também não, se ele não quer e não pode, ele é tão mal quanto o mal. Só que o que acontece? Essa questão, né, se ele pode quer abolir o mal do mundo, aí vem o quarto, desculpa, aí vem o quarto. Se ele pode e quer abolir o mal do mundo, então por que ele não faz? Tá? Então observa que essas teorias, né, de Epicureu de Samos, ela também não foi resolvida. David Hume, ele disse que o assunto de Epicureu não conseguiu ser resolvido. Essa questão da justiça de Deus, da teodiceia, a justiça de Deus com relação principalmente ao mal, né? Então observa que este mal que as pessoas apregou acerca de que Deus criou é completamente errôneo. Deus não criou o mal. Albert Einstein, resumindo a sua concepção acerca do mal, diz que o mal é a ausência do bem, né? Ele diz que como as trevas é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. Porém, a Bíblia ela responde ainda muito mais do que o Albert Einstein, é muito mais do que Epicureu de Samos, David Hume, né? E explica muito mais, ela é contundente. Eu não preciso nem buscar recursos de teólogos, recursos de filósofos, né? Ainda que é proveitoso, né, para a gente ter um entendimento melhor, mas as escrituras, com base em uma interpretação, de uma boa exegese, né, de uma sistematização temática, você consegue realmente saber. Então, textos isolados, escreve aí, ele só gera heresias, tá? A Bíblia diz que Deus é bom. Salmo 25, versículo 8, Salmo 100, versículo 5, Salmo 34, versículo 8. A Bíblia diz: Deus é bom, tá? Deuteronômio capítulo 28 diz que o mal ele é causado pela desobediência, tá? Quando Deus criou os anjos, principalmente o anjo de luz, que eu disse já que
no original quer dizer Lúcifer, né? Na sua interpretação no grego, Lúcifer. Então, quando Deus criou, melhor no hebraico, quando Deus criou, tá, o anjo de luz, Deus criou os anjos, né, com a decisão de escolhas. Tudo que Deus criou. Deus não criou nada mecanizado, ninguém roubou a pilha. Todos têm a sua escolha. Né? Ninguém está isento e não é culpado dos seus atos. Né? É por isso que tem o juízo final. É por isso que tem a sentença do lago de fogo. Porque se ninguém fosse culpado e Deus tivesse que se responsabilizar por tudo, então a escolha existe. Nessa escolha ele escolheu desobedecer. Então diz a Bíblia que ele quis ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus. E com a terça parte ele foi justiçado por Deus, teve o juízo e ele foi lançado para baixo com a terça parte. Então ali se dá início, né, por uma desobediência ao mal. Ah, pastor, então Deus criou, se Deus não criou o mal, então Deus não criou o anjo de luz, né? Então se Deus criou o anjo, Deus criou o mal. Não, Deus não criou o anjo mal. Deus criou o anjo bom, Deus pôs Adão e Eva no jardim bem. Tudo que Deus faz é bom, inclusive Gênesis, capítulo de número 1 lá, quando Jesus vai criar tudo, diz que tudo que Deus fez foi bom. Ele olhou e disse, tudo que eu fiz é bom, tá bom? Isso aqui está no texto, né? É impossível não ver isso no texto. E tudo que ele fez foi bom. Está escrito aqui, capítulo 1, versículo 25. E viu Deus que era bom. Por várias vezes você vê, viu Deus que era bom. Então tudo que Deus faz é bom. Deus é bom. Tá? Então Deus não tem que fazer o mal. Esse mal é com certeza um mal temporal. Nada a ver com o mal, nada a ver com o mal moral. Isso é um mal temporal, causado pelas calamidades, pela justiça de Deus. Tá? Se você busca, por exemplo, Gênesis capítulo 1, como eu disse, Deus é bom. Salmo 25, 8, você vê que realmente o texto também mostra essa benevolência de Deus. Tiago 1, versículo 13 também, muito bom esse texto aqui, eu vou ver se eu consigo ler para nós. Tiago, né? Vamos aqui rápido para nós termos um gancho aqui, né, de interpretação. Deus não pode ter criado o mal, não porque ele não é poderoso, isso não muda, né, mas é que isso mancha, né, a sua natureza, né, o mal mancha a natureza de Deus, tá? Então, capítulo de número 1, versículo 13 diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Oh, glória! E a ninguém tenta. Então esse é um clássico, Abacuque 1 e 13 também. Abacuque 13, nós temos um texto fenomenal, vou ler aqui para vocês ver, Abacuque 1 e 13 diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Olha isso, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. 1 João 1 e 5, vamos ler aqui, eu tenho muitos textos, no tempo não dá para a gente trabalhar isso, né, tudo, mas 1 Epístola do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 5, diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E não há nele treva nenhuma. Então observe, irmãos, que tem 2 Pedro 3 e 9, né? Deixa eu ver se eu consigo ler para vocês aqui. 2 Pedro 3 e 9, vamos ler? Isso aqui é gostoso, esse texto aqui é muito bom. 2 Pedro 3 e 9, olha o que a Bíblia diz. O Senhor não retarda, deixa eu ver se eu estou certo aqui, 2 Pedro 3 e 9. Isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longano para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então Deus, ele está dentro desse conceito de que deseja que o homem se arrependa. Inclusive Deus criou essa oportunidade
quando ele deu o seu filho para que o homem fosse perdoado, para que o homem fosse justificado. Então Deus nunca foi a favor do mal. Todo o mal moral, de pecado, transgressões, todos os males que existem, isso não é criado por Deus. Isso é um conceito de desobediência, de escolha errada, né? Deus criou o homem no jardim do Éden, imagem e sua semelhança, e não criou o homem mau. Deus não criou os anjos maus. O mal não foi criado por Deus. Isso tudo aconteceu por causa das escolhas. Aí você vê o texto aqui de Isaías 45, verso 7. Ah, mas Deus criou o mal. Sim, este mal que Deus criou é o mal da aplicação da sua justiça, do seu juízo. É um mal que Deus não pode se isentar dele, né? Porque não é um bem, olha isso, não é um bem Deus dar juízo ao pecador não arrependido de ir para o inferno. Isso não é um bem. Deus não quer isso. Você não viu que eu li aqui, 2 Pedro 3,9, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, né? Porque Deus ia buscar e salvar o que se havia perdido. Então Deus não quer punir, isso é um mal para Deus, isso é um mal. Ele faz isso com muita tristeza dentro dele, ele não quer fazer isso, porque Deus não criou o homem para ser lançado no lago de fogo, para receber o juízo eterno, de morte eterna, não. Então isso é um mal que Deus criou para agir na sua justiça devido à punição. Então eu tenho aqui, por exemplo, na contramão, de que Deus realmente não criou o mal, eu tenho versículos que, como Lamentações 3:37, 38, Amós 3 vezes, que alguém vai usar como Deus realmente criou o mal, que tem muito a ver com Isaías 45:7, e que fazem aí um aparelhamento parecidos, né? Como um apoio de que Deus realmente criou o mal. Mas isso é para quem não conhece Bíblia, isso é para quem segue uma visão calvina, né? Porque Deus é soberano, Deus tem que criar tudo, Deus é obrigado a criar tudo, Deus é obrigado a ser responsável de tudo, Não, o fato de Deus, por exemplo, nos dar a escolha de responsabilidade dos nossos atos, né? É por isso, eu vou dizer que há o juízo final, é por isso que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, é por isso que nós precisamos voltar a Deus. Por quê? Porque realmente nossos atos são errados e nós precisamos se arrepender dele. É nós, não é Deus que precisa se arrepender por nós, é nós que precisamos se arrepender dos nossos pecados e ouvir Deus falar conosco, né? Então, jamais Deus ele fez o mal, gente. Tá? Então, é impossível usar textos. Ah, mas eu tenho mais um texto ali para mostrar. Gente, a aplicação não está em mal moral. Aqui é um mal em juízo, em justiça, nas calamidades. Né? Isaías, por exemplo, a resposta 45:8 fala, Deus promete a salvação, né? Que Deus é esse que cria o mal e promete a salvação? Então observe que o contexto está bem contramão aqui, né? Se você pega, por exemplo, males de punição no contexto de Deus criar juízo, tá? 2 Reis 22:16, Josué 23:15, tá? Então, este mal moral também é visto em Marcos 7:21-23, Romanos 3:23, tá? E para você saber, Deus é amor, jamais Deus ia fazer isso, criando mal para o homem ter que, né? Isso é contra a proposta bíblica, tá? Romanos 8:19-21, 1 João 4:7, 1 João 4:10, Deus é amor. Deus é amor. Gente, eu estou aqui tentando apenas esclarecer que as escrituras, ela é simples, ela não existe dificuldade para você interpretar. O que às vezes cria heresias são os textos isolados. Não interprete textos isolados e não vai nessa conversa de teoria calvinista, que completamente, ela realmente é uma teoria, eu não digo nem teologia, ela é uma teoria que ela confronta as escrituras dentro da sua verdadeira explicação, tá? Deus não criou o mal, tá? Não criou o mal. Isso não existe na Bíblia. Deus é bom, Deus é amor, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é santo, tá? O mal é criado
pela desobediência do homem. Inclusive, Deuteronômio 28 fala muito isso. As bênçãos só te acompanham mediante a obediência, mas se desobedecer, o mal, o juízo, o meu juízo vos acompanhará com a maldição. Então, este mal é punição, tá? Deus não criou mal. Se você gostou, deixa um like, compartilhe, comente. Ó, assistiu até o fim de verdade? Vamos ver se você assistiu até o fim. Se você assistiu até o fim, você vai dizer aqui no vídeo: pastor, eu assisti até o fim. Deixa um like, tamo junto, em nome de Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.